Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática, ao grupo de estudo Paulo de Tarso. É uma alegria ter vocês aqui nesse novo programa, Palestra Espírita, né? E hoje nós vamos falar um tema aí que é bem interessante, né? Autoaprimoramento. Antes da gente começar, vamos dar uma boa noite para quem já chegou aqui, né? Quem chegou aqui é a Neide. Boa noite, Jesus esteja em nossos corações, que assim seja. A nossa querida amiga Sandra Eiterer, boa noite a todos de Juiz de Fora. Boa noite, Lara querida. A Sandra é sempre uma gentileza. A Rosina também está aqui, querida. Boa noite a todos. Boa noite, Lara. O Jefferson também dando uma boa noite a todos aqui. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, né? E na responsabilidade aí da gente estrear esse programa, né, gente? Antes da gente começar, vou te lembrar de você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar, né? Eu sempre falo a mesma coisa, né? Eu pareço um disco quebrado, né? Mas é importante a gente compartilhar a mensagem espírita, né? Porque assim ela chega a mais corações, corações doloridos, corações que estão aí em sofrimento, e a mensagem espírita é especialista realmente em levar o esclarecimento e por isso mesmo consolar as dores da criatura humana, né? Então, você gostou, compartilha, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui que acontecem aqui no canal. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, né? Vamos elevar então o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior, o nosso guia, né? Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, fazendo essas reflexões que são tão importantes para nós. Nós te pedimos a sua inspiração, a sua presença amorosa e amiga nesta noite de quinta-feira e em todos os dias da nossa existência, Senhor. Que assim seja. Bom, gente, vamos compreender o que é aprimorar, né? Porque tanto se fala, né? Autoaprimoramento, aprimorar. O que é aprimorar? Aprimorar é você tornar algo melhor, mais bem acabado, mais perfeito, né? É você realmente proceder um aperfeiçoamento com esmero, com apuro, né? Todos nós, toda criatura tem necessidade de aprimoramento, né? Quando a gente tem a compreensão de que a gente não deve, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, né, de que a gente não deve perder tempo chorando inutilmente, né, reclamando, nos vitimizando, a gente passa a enxergar a vida sob outro prisma, o prisma do aprimoramento, né? Então, quando a gente pensa no autoaprimoramento, a gente pensa na nossa jornada, né? A jornada do espírito, né? A existência humana, gente, sob a ótica da doutrina espírita, não é um evento fortuito, não é uma sucessão de acasos biológicos, não. É uma etapa pedagógica do espírito, né? Fundamental no nosso processo de ascensão infinita. Né? Então, a evolução espiritual é o eixo central que sustenta aí a justiça divina, que permite que o princípio inteligente, né, partindo ali da ignorância, da simplicidade, alcance a plenitude da sabedoria e do amor. Né? Então, autoaprimoramento nada mais é do que aquilo que a doutrina espírita chama de reforma íntima. E o autoaprimoramento, ele surge como um esforço consciente e voluntário de transformação da criatura, né? Visando a superação das inclinações inferiores, né?
dos vícios, né? E o desenvolvimento das virtudes que estão aqui em nós, como o Leon Denis coloca, né? Nós temos aí potencialidades, virtudes que estão latentes, dormindo dentro de nós, e é preciso desenvolvê-las. O conceito de autoaprimoramento na doutrina espírita transcende esta mera mudança de comportamento exterior, não é isso, né? É uma reestruturação profunda do ser, que envolve a mente, envolve o sentimento, envolve a vontade, né? A lei do progresso, que é uma das leis naturais aí descritas, né, por Kardec, né, pelos espíritos superiores, atua de forma constante. Mas enquanto nos reinos inferiores a evolução ocorre de forma ali compulsória, lenta, no ser humano, essa evolução ela depende da vontade livre da criatura humana. Então, depende de nós. Nós somos os construtores do nosso destino. Então, compreender a necessidade dessa reforma é o primeiro passo para que o espírito deixe de ser aí, vamos dizer assim, né, um náufrago das circunstâncias e passe a ser o timoneiro do seu próprio destino, ou seja, a gente precisa pegar ali o leme da nossa embarcação, né? A gente tem que pegar as rédeas da nossa vida. E quando a gente faz aí uma incursão detalhada, né, pelas fontes que alicerçam esse conhecimento, né, desde a codificação espírita até os estudos mais recentes, né, as revelações contemporâneas, a gente percebe que o aprimoramento de nós mesmos é a única via para a verdadeira felicidade e para a harmonia com as leis universais, com as leis cósmicas de amor do nosso Pai. A reforma íntima, o autoaprimoramento, é, numa última análise, o convite de Jesus para que o homem nasça de novo, não da carne, mas do espírito, né? Renovando as suas disposições mentais, renovando as suas emoções, renovando os seus sentimentos diante da vida, né? Então, lá em O Livro dos Espíritos, a gente tem a base, né, dessa transformação, né? Porque o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. E o Allan Kardec, ele interroga os espíritos, né, os imortais, sobre um meio prático mais eficaz para a gente proceder o nosso melhoramento aí nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Qual que é a resposta? Né? Tem uma resposta aí atribuída a Santo Agostinho, né? Lá na questão 919, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, o autoconhecimento é essencial para o autoaprimoramento. Né? Ele é apresentado não como um exercício intelectual abstrato. Não. É um método rigoroso de análise diária das próprias ações. O que Santo Agostinho fala? Ele sugere que ao final de cada dia, né, nós interroguemos a nossa consciência, né, revisando realmente o que a gente fez durante o dia, onde nós cometemos falta, onde nós erramos, né, onde nós cometemos aí até crimes, né? Então, onde nós erramos? Onde nós acertamos? Onde a gente errou, a gente tem que ir consertar. Será que alguém tem motivo para se queixar de mim? Né? Porque eu tenho que consertar minha postura. Então, esse exame de consciência é o motor do autoaprimoramento, é o motor da reforma íntima. Né? Por quê? Porque permite que a criatura humana identifique as feridas da alma,
né? Identifique ali o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a raiva, a mágoa, a desesperança, né? E o orgulho e o egoísmo, a gente sabe que são as chagas da humanidade. Sem o diagnóstico preciso das nossas próprias imperfeições, qualquer tentativa de nós nos melhorarmos é superficial, é efêmera, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Kardec nos dá mais um aspecto do autoaprimoramento, né? Se o Livro dos Espíritos é a teoria, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele oferece o roteiro moral de transformação da criatura. Lá no capítulo 17, o Kardec define o verdadeiro espírita como aquele que se reconhece pela sua transformação moral, né? E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não é isso que está lá? É. Né? E essa definição, ela é crucial, porque ela retira o foco da crença dogmática e coloca o foco na ação transformadora. O homem de bem não é aquele que é perfeito, é aquele que luta incessantemente contra as sombras do próprio passado, que faz o esforço para se melhorar, para se transformar, né? Então, Kardec enfatiza ali que a reforma íntima ela exige a prática da caridade na sua acepção mais ampla, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas, né? Então, a transformação interior, ela se reflete na forma como o indivíduo interage com o próximo, né? Como é que a gente transforma o ambiente social através do exemplo, da pacificação de si mesmo, do exercício da caridade, da fraternidade, da mansuetude, né? Lá no livro Céu e Inferno, Kardec faz uma análise, né, das penas e gozos futuros e ele revela que a felicidade ou o sofrimento após a morte são consequências diretas do estado moral do espírito, né? Então, a reforma íntima, o autoaprimoramento é o quê? É uma medida, vamos dizer assim, de higiene espiritual, de prevenção contra o sofrimento, né? Cada falta cometida por nós exige arrependimento, expiação e reparação. E isso, gente, dá um trabalho danado, né? É muito mais fácil a gente se esforçar para andar no caminho reto do que a gente ter aí que se arrepender do erro, espiar o erro e reparar o erro, né? O arrependimento, embora ele seja necessário, ele é só o prelúdio da expiação. A expiação é você, vamos dizer assim, é você sofrer aquilo que você fez o outro sofrer, né? Jesus não falou que ninguém sai daqui sem pagar até o último ceitil? Exatamente. Mas acontece que isso exige de nós também reparação, ou seja, fazer o bem a quem nós fizemos o mal. Então, o autoaprimoramento é visto como um meio de nós quitarmos os nossos débitos com a nossa própria consciência e com a lei divina, né? Substituindo o peso da culpa, que nos leva ao arrependimento, expiação, reparação, pela leveza do dever cumprido, né? O Leon Denis, por exemplo, né? Leon Denis foi considerado aí o apóstolo do Espiritismo, né? Ele aprofundou essas bases filosóficas do autoaprimoramento, né? Principalmente na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? O Leon Denis destaca que a vontade é a faculdade soberana da alma. É um motor que impulsiona o progresso da criatura. Né? O Leon Denis falava que o espírito é o escultor de si mesmo.
E nós somos os artífices da nossa própria vida. E a vida terrena é o bloco de mármore onde, através do esforço e da dor, diz o Leon Denis, a alma deve esculpir a figura da perfeição. Isso é tão bonito, né, gente? Aliás, Leon Denis, né? Leon Denis é um poeta, né? Tão prazeroso, né? A gente ler Leon Denis, estudar Leon Denis, né? É realmente impressionante. Então, o Leon Denis ele argumenta que o pensamento é uma força criadora. Quando a gente disciplina o pensamento através do autoaprimoramento da reforma íntima, o homem altera a sua vibração espiritual. E ele atrai para si o quê? A influência de espíritos superiores. Né? Então, ele enfatiza que a evolução não é um salto. Não, ninguém evolui assim, ó. Jesus não vai chegar aqui com uma varinha mágica e falar assim: ó, oh, Lara, você está evoluída. Pronto, bate na minha cabeça, estou evoluindo. Isso não existe. A evolução não dá salto. O Jefferson colocou aqui, ó. Eu gosto muito das obras de Leon Denis. Seus comentários são justos e de bom senso. É verdade, né, Jefferson? É isso mesmo. Então, o Leon Denis, ele coloca isso, que a evolução não dá salto. A evolução antes é uma marcha lenta, persistente, perseverante, né? E a dor, nesse contexto, né, que a gente vê num planeta como o nosso, né, de prova e expiação, não é castigo, é um alerta da lei soberana de Deus que convida a criatura a refletir, a mudar de rumo. Né? A dor é um despertador. Né? Então, o Leon Denis coloca que nós, individualmente, somos responsáveis totalmente sobre a nossa trajetória. Então, a gente precisa eliminar o vitimismo, precisa eliminar as queixas e fortalecer a determinação de nós vencermos a nós mesmos. Esse é o bom combate que Paulo tanto falou, né? Então, a obra de Chico também, né? A gente tem aí uma abordagem muito interessante sobre o autoaprimoramento. A gente tem Emmanuel, por exemplo, né? O Emmanuel traz uma abordagem profundamente centrada no Cristo, né? E centrada no esforço de cada um para se reformar, se melhorar. Né? A gente vê em obras como, por exemplo, o Consolador, né? A série Fonte Viva, né? Fonte Viva, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, né? O Emmanuel ensina que a transformação interior tem que ocorrer no templo do cotidiano, ou seja, porque muitas vezes a gente acha que o autoaprimoramento exige de nós aquela transformação, né? Assim, inimaginável, né? Que é uma grande transformação. Não, é preciso se melhorar dia a dia. Né? Ser melhor hoje do que eu fui ontem, ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Né? O Emmanuel fala que não há necessidade da criatura se isolar para a evolução. Não. Por quê? Porque é na interação uns com os outros que a gente evolui. O lar, o trabalho, o convívio social são aí as oficinas onde nós nos burilamos constantemente. Né? Mas Emmanuel, assim como ele disse para o Chico, ele tem uma palavra de ordem, que é a disciplina. Né? Ele fala que a reforma íntima, o autoaprimoramento sem disciplina, né, é apenas o quê? Entusiasmo. Entusiasmo passageiro. Então, é necessário a disciplina. Né? É necessário disciplinar a fala, o olhar, o ouvir, o sentir, o pensamento, né? Emmanuel fala que, sobretudo, é necessário disciplinar o nosso coração, né? Ele nos lembra que o Cristo não espera de nós grandes feitos públicos, não. Jesus espera de nós a vitória silenciosa sobre o quê?
a irritação, a raiva, a mágoa, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Autoaprimoramento é processo de cristianização da alma da criatura, né? Onde a gente deixa de apenas admirar Jesus para passar a segui-lo em espírito e verdade, como o Chico fez, né? Como o Chico fez. Jesus não disse para nós assim, sede perfeitos como o Pai Celestial? Pois é, isso quer dizer o quê? Que nós já estamos habilitados para a glória divina? Não, claro que não. Nós somos tão imperfeitos ainda, mas que, em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável que nós tenhamos coragem de começar. Se a gente não começar, se a gente ficar, né, aí deixando para lá, para lá, para lá, isso eu começo amanhã, isso eu faço depois, a gente não vai começar nunca. Nunca. Nosso planeta, gente, nos múltiplos círculos de ação que tem aqui, nosso planeta simboliza para nós, tanto desencarnados quanto encarnados, a universidade perfeita, né? A escola perfeita, que onde estão ali reunidos espíritos de diferentes condições, né, para os mais variados cursos de elevação. Então, a dor, a dificuldade, o trabalho, a provação, né, em cada uma das nossas esferas de serviço, representa o quê? Representa a bênção, né, do nosso próprio burilamento. É isso que representa. Né? Emmanuel faz uma comparação muito interessante, né, com o diamante. O diamante está ali, aprisionado, né, no cascalho ali. Quando a gente passa ali o esmeril ali, a gente converte, acha aquela pedra formosa, rara. E é isso que nós somos, como diamantes que precisam ser lapidados para refletir a magnitude do Criador. O André Luiz, né, pela psicografia do Chico, ele traz uma contribuição muito interessante, né, quando ele descreve aí a mecânica da reforma íntima, né, sob o aspecto científico e espiritual, né, nosso lar no mundo maior, né, ele revela ali como os nossos estados mentais afetam o perispírito, né? E como afetam o perispírito, consequentemente afetam o corpo físico. Então, o autoaprimoramento, ele deixa de ser apenas uma questão moral para se tornar uma necessidade de saúde integral da criatura humana, né? O André Luiz demonstra ali claramente que o ódio, a inveja, o rancor são verdadeiros venenos que desequilibram os centros vitais, né? E vão gerando enfermidades complexas. O autoaprimoramento, através da emissão dos nossos pensamentos de amor, de caridade, de fraternidade, de serviço, de justiça, promove o quê? A harmonização das energias perispirituais. Né? Então, André Luiz introduz o conceito de psicossoma. E ele explica que a mente é a governante de todas as células. Olha só. Então, a gente tem que ter um cuidado com o nosso pensamento. Né? E o autoaprimorar-se cuida disso. Reformar-se intimamente é você renovar a própria atmosfera psíquica. Né? Você permitir que a luz do espírito flua sem impedimento, né? Promovendo a cura, promovendo o bem-estar. Né? A reforma íntima, gente, ela é aplicação prática, ela é roteiro do cotidiano, do dia a dia. Para ela ser efetiva, ela precisa ser traduzida em ações concretas,
no nosso dia a dia. Não basta a gente ler obra, não basta a gente assistir palestra, não basta a gente tomar passe. Não. É imperativo o exercício da vontade. Porque tem muita gente, né, que, por exemplo, vai ali, né, numa casa espírita, e o que que acontece? Vai lá, né, ouve a palestra, ainda fica pensando assim, ah, fulano devia estar escutando isso, né? Não é fulano, se eu sei que está lá, eu sei que devia escutar. Aí tá ali, escuta a palestra, vai lá, toma o seu passe, pisou do lado de fora do centro espírita falando mal do outro. Criatura, como é que você vai se transformar desse jeito? Não tem a menor condição, né? Não tem. Então é preciso exercer o quê? A vigilância, né? A reforma íntima é você desenvolver sua capacidade de vigilância sobre os seus próprios sentimentos, pensamentos e atos e ações, né? O falar, o agir. Gente. Então, o negócio não é fácil, não. Então, assim, qual que é o roteiro para a gente proceder com autoaprimoramento? Primeiro, vigilância e oração. Jesus já falou isso. Vigiar e orar para não cair em tentação. A vigilância constante sobre os nossos impulsos inferiores, sobre os nossos instintos mais animalizados, né? A oração como recurso de conexão com as fontes superiores da vida, né? É isso que é importante. A oração não muda a vontade de Deus, muda a nossa disposição para aceitar a vontade de Deus e compreendê-la, né? Então, vigiar, desde os sentimentos, pensamentos até as ações. Outra coisa que o autoaprimoramento exige de nós, estudo constante, né? O conhecimento das leis divinas, do evangelho, fornece o mapa para a nossa caminhada. Não há problema que não tenha resposta no evangelho do Cristo. Todas as respostas para os nossos problemas estão no evangelho. E a doutrina espírita ela é essencial por quê? Porque ela aclara os ensinamentos do Cristo, ela joga luz nos ensinamentos do Cristo. É a chave para compreender ali o Evangelho. Então, quando a gente estuda de forma regular o Evangelho, a doutrina espírita, o que a gente está fazendo? Iluminando a nossa razão, fortalecendo a fé raciocinada. Outra coisa que a gente tem que fazer é servir, é o trabalho no bem. Caridade é o maior exercício de autoaprimoramento, porque quando a gente serve ao próximo, né, nós esquecemos de nós mesmos. Nós esquecemos dos nossos problemas e, às vezes, no auxiliar o outro, a gente encontra a solução do nosso próprio problema. Quando a gente auxilia o outro, quando a gente serve ao outro, a gente combate o egoísmo, a gente combate a vaidade, combate o orgulho, a gente desenvolve a empatia. Outro ponto importante é a resignação, a aceitação, a resignação, né? É compreender que as dificuldades, né, os obstáculos, as pessoas difíceis no nosso caminho são ferramentas de aprimoramento enviadas pela providência divina para testar a nossa aquisição de virtudes, testar nossa paciência, testar nossa tolerância, né? Outro ponto é o perdão incondicional. Aí, gente, perdão tem que ser bem compreendido, porque muita gente está falando muita coisa doida sobre o perdão. Perdão é esquecimento da ofensa. Aí tem gente falando assim: se você esquecer, você está com Alzheimer, né? Se você esquecer, você não aprende. O que esquecer a ofensa tem a ver com aprendizado? A gente aprende o tempo inteiro. Do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, enquanto a gente está desdobrado, nós estamos aprendendo. Esquecer a ofensa não tem nada a ver com aprendizado. Que loucura é essa? Jesus falou com todas as letras: perdoe, esqueça a ofensa. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá: perdoar, esquecer a ofensa. Eita, gente.
A gente está precisando estudar. Perdoar é esquecer a ofensa. Esquecer. Perdão liberta a própria criatura que perdoa do peso do passado. Perdão, antes de mais nada, é um ato de inteligência de quem quer caminhar aí leve, rumo a um futuro melhor. O Jefferson colocou aqui, ó. O estudo constante é necessário, pois além de nos possibilitar reencontrar os ensinamentos, nos ajudando em nosso autoaprimoramento, podemos dissipar a ignorância e compartilhar o conhecimento com o outro. Exatamente. Gente, o que nós temos que fazer? O que nos foi aconselhado? E levar a palavra. De pregar. Para isso a gente precisa conhecer. E o conhecimento não pode ser só ali, como eu disse, na leitura de um livro. Não, tem que ser na vivência diária. E aí, a gente chega numa questão interessante. O autoaprimoramento é a tarefa mais grandiosa que um espírito empreende na sua jornada. É você encontrar a plenitude do ser. E o autoaprimoramento, ele não se conclui numa única existência, não. Nós temos aí várias existências através das reencarnações. Vida a gente tem uma. Deus nos criou, nós temos vida. Mas existências são as diversas reencarnações. O autoaprimoramento, a tarefa do autoaprimoramento, ele se dá em cada passo que nós damos em direção à luz. E é uma conquista definitiva que o tempo não apaga. É a nossa verdadeira riqueza. Jesus não nos aconselhou a não ajuntarmos tesouros na terra, onde a ferrugem, onde a traça come, a ferrugem deteriora. Nós temos que ajuntar os tesouros no céu. Qual é o tesouro no céu que a gente ajunta? São as nossas virtudes. Como é que a gente angaria virtude? No processo de autoaprimoramento. A Nésia chegou aqui, dando boa noite. Boa noite, Nésia, seja muito bem-vinda. É no processo de autoaprimoramento. É isso que nós levamos quando nós saímos desse plano material. Então, quando a gente passa aí, por lições, pelo aprendizado do Evangelho, dos ensinos do Cristo, as lições codificadas aí dos espíritos superiores através de Kardec, obras de Leon Denis, Chico, através aí de Emmanuel, André Luiz, outros tantos, Herculano Pires, muita gente, a gente percebe que o universo ele está conspirando a favor daquele que se decide sinceramente a se melhorar, Então a gente não pode esquecer que o trabalho de autoaprimoramento tem que começar naqueles aspectos mais insignificantes da nossa própria vida, É o bom dia que a gente dá para quem divide a casa conosco, um sorriso, um agradecimento. Ô, mãe, obrigada pelo café, estava gostoso pelo almoço. Ô, pai, obrigada aí, seja lá pelo que for, É um favor que você faz de forma espontânea a alguém, É uma prece que você faz pelos adversários, pelos inimigos, por aquele que te faz chorar, por aquele que te magoa. É um gesto de fraternidade que você tem, um olhar de compreensão a quem está sofrendo, É o socorro mudo, silencioso que nós damos aos enfermos. É você silenciar diante da calúnia. É você aprender a ser mais gentil, É a caridade de uma boa palavra. Tudo isso, gente, é autoaprimorar-se.
Tudo isso. Então a gente começa da base. A base é onde? Dentro da nossa própria casa. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, começa? Não, a gente começa pela base. Qual é o objetivo final da evolução? Qual é? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. É a resposta: atingir a perfeição. Ou seja, um estado de harmonia plena com as leis de amor do nosso Pai. O amor, gente, é a única lei. Na verdade, é a única lei. Nós é que não compreendemos. Enquanto a gente está aqui no plano da matéria, o autoaprimoramento precisa ser a nossa, o nosso objetivo, né? Então, que nós possamos compreender isso. E a gente não pode confundir, tá, gente? Autoaprimoramento com autoconhecimento, né? Tem uma diferença, né? Fundamental entre autoconhecimento e autoaprimoramento. Né? É a mesma diferença que existe entre você ir no médico fazer um diagnóstico e depois você fazer o tratamento. Né? O diagnóstico é o autoconhecimento, o tratamento é o autoaprimoramento. Né? O autoconhecimento é a base indispensável para o autoaprimoramento. Né? Autoconhecimento é diagnóstico. Né? Você fazer o diagnóstico, é você olhar para dentro de si mesmo, né? Você compreender quem você realmente é, sem máscara, sem ilusão, sem desculpa, sem subterfúgio. É você olhar para você e falar: nossa senhora, eu ainda sou egoísta, né? Eu não gosto que ninguém pegue meus livros, né? Nossa, eu ainda faço fofoca. É você olhar para quem você realmente é. Qual é o foco disso? É você identificar as suas emoções, as suas qualidades, os seus defeitos, né? Os seus gatilhos de estresse, de trauma, né? De crença limitante. Quais são os seus valores? Né? Então a gente tem que se perguntar: peraí, quem sou eu? O que que eu sinto pelo outro? O que que eu sinto diante das situações? Por que que eu ajo da forma que eu ajo? Né? Por que que eu me irrito tão facilmente? Né? Por que que eu ainda desgosto dos outros? Né? É você perceber, né? Que fala assim, opa, você está no trânsito ali. Aí você costuma sair xingando, buzinando, né? Todo mundo. Então, quando a gente tem esse costume de agir de forma truculenta no trânsito, é porque, no fundo, a gente tem uma necessidade de quê? De controle. A gente se sente frustrado quando as coisas fogem do nosso planejamento. Como é que eu vou corrigir isso? Né? Encontrando ali o ponto de equilíbrio. Opa, nem tudo está no meu controle. Eu tenho que pensar isso. Isso aí é autoconhecimento. O que é o autoaprimoramento? É a ação, é o crescimento, né? É o esforço ativo, prático, contínuo, para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente se desenvolver, para desenvolver novas habilidades, corrigir falhas, né? Que a gente vai identificando através do autoconhecimento. O foco do autoaprimoramento é você mudar aqueles hábitos ruins que você identificou no autoconhecimento. É você adquirir as virtudes, é você estudar, é você treinar a paciência, é você melhorar a comunicação, você evoluir, né? Então a gente tem que se perguntar: como eu posso me tornar uma versão melhor, mais equilibrada de mim mesmo? Vou pegar o mesmo exemplo que eu dei do trânsito, né? Então, se eu percebo a minha agressividade ali no trânsito, a minha truculência, se eu percebo, é autoconhecimento. Aí, o que eu tenho que fazer?
para me aprimorar? É começar a praticar ali, por exemplo, exercícios de controle de respiração, né? Sair de casa mais cedo, né? Treinar a tolerância. E isso é o autoaprimoramento. Autoconhecimento é diagnóstico, consciência daquilo que está errado. Autoaprimoramento é você agir para o seu próprio crescimento, né? A relação entre os dois é que o autoconhecimento é o ponto de partida. Sem o autoconhecimento, o autoaprimoramento é cego, né? Então, se a gente tenta melhorar sem nos conhecermos profundamente, a gente acaba focando nas coisas mais superficiais. Ou a gente luta contra os sintomas ao invés de tratar a causa, a raiz do problema. O autoconhecimento, ele aponta onde a mudança é necessária. O autoaprimoramento é o trabalho real de você mudar, né? Então, isso, gente, a gente tem que fazer, né? O autoconhecimento é, né, conforme aí Santo Agostinho nos ensina. Conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, de novo, vamos falar, chegar no fim do dia, a gente, antes da gente ali deitar, né, nos recolhermos, é a gente olhar para nós mesmos, fala assim, opa, desde a hora que você acordou, você foi educado com todo mundo? Você foi gentil? Não, opa, faltei com educação com aquele ali. Amanhã eu vou lá pedir desculpa, né? Por quê? Porque o ato, a ação de eu pedir desculpas, quer dizer que eu identifiquei o meu erro, né? E aí o ato de eu pedir desculpa quer dizer que eu estou me aprimorando, que eu não estou cedendo à vaidade, né? Então, a gente tem que fazer uma revisão das nossas ações para a gente identificar onde a gente falhou, onde a gente acertou, né? Autoaprimoramento é a reforma íntima que a doutrina espírita nos diz. É pegar esse conhecimento sobre as nossas próprias imperfeições, nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, e usar, sabe o quê? O exemplo de Jesus, que é o nosso modelo e guia, como ferramenta, como roteiro, para a gente se transformar de forma ativa, dia após dia. Autoconhecimento abre os olhos, autoaprimoramento faz a caminhada. É isso, né? Então, pessoal, que a gente possa aí, né, abraçar essa transformação com perseverança, com boa vontade, bom ânimo, alegria, conscientes de que quando a gente ilumina o nosso próprio interior, a gente está contribuindo para a iluminação de todo mundo ao nosso redor. Né? A paz que a gente tanto busca fora é o resultado direto da ordem que a gente estabelece dentro de nós mesmos. Reforma íntima é caminho único para a libertação real. Sem a transformação de nós mesmos, a gente pode até mudar de ambiente, a gente muda de companhia, a gente muda de crença, né? Mas a gente continua prisioneiro de nós mesmos. O André Luiz, no livro, esqueci o livro, gente, Ideal Espírita, né? Ele traz uma mensagem muito interessante, que terminando eu quero ler aqui para nós, chama Decálogo do Aperfeiçoamento. E ele vai dizer assim, são 10 instruções que ele dá. A primeira, diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. 2, intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. 3, eleve as ideias e reprima os impulsos. 4, liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado que ainda vive em você. 5, vigie os seus gestos, entendendo os gestos alheios. 6, persevere no estudo nobre,
reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. 7. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. 8. Fale com humildade, ouvindo com atenção. 9. Medite realizando e ore servindo. E 10. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações que Ele mesmo nos situou. Pois é, gente. Autoaprimoramento é urgência na nossa vida. É o único caminho que a gente tem para a gente se libertar, né? A Nésia colocou aqui, é sermos perfeitos. Exatamente, é o nosso objetivo, né, Nésia? O Jefferson colocou aqui, ó. Muito obrigada, Lara, maravilhosas reflexões. Obrigada a todos pela presença. Que Deus os abençoe sempre. Que Deus nos abençoe, Jefferson. Eu que agradeço a companhia de vocês e que essa nova empreitada aqui, né, do canal seja abençoada por Jesus, porque ela é realmente direcionada aí para reflexões muito, muito profundas e que fazem a diferença na nossa vida. Minha querida Rosina, amiga, que colocou assim, olha, gratidão, querida Lara, a gratidão é minha pela companhia de vocês. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus, cuidemos do nosso autoaprimoramento e vamos em frente. Até mais, pessoal. Tchau.